Olá pessoal, um abraço para vocês, começando agora o melhor programa de rádio transmitido aqui pela Metrópole FM, transmitindo pelo nosso YouTube, metro1.com.br, e também pelo canal Bob Fernandes. Aqui conosco hoje teremos, além dos nossos habituais participantes, Jane de Freitas, Sérgio Augusto e Bob Fernandes. Temos como convidado especial o professor Célio Iratuca, diretor do Instituto de Economia da Unicamp e professor de Economia Internacional. Então vamos começar lembrando que tem hoje reprise no canal Bob Fernandes às 19 horas e amanhã aqui na Metrópole também às 19 horas. Jânio de Freitas, como vai você, querido amigo? Tudo indo, Mário, amigos, colegas, nosso convidado. Boa tarde a todos. E entremos aí nas observações sobre essa semana tão excessiva, com comoção da morte do Papa Francisco, as quase esquecidas brutalidades terríveis, monstruosas do exército, dos militares do governo de Israel. Isso. Sobre os indefesos palestinos, crianças, 15 médicos e paramédicos fuzilados, tiros na cabeça, como as perícias constataram, e Israel diz que foi uma falha profissional. E não bastando essas duas brutalidades, uma natural e uma da falta de humanidade, da falta de caráter, da falta de inteligência, ainda temos o Trump, com as graças com que ele revela ao mundo a facilidade da democracia americana para agir como ditadura. Vamos aos nossos temas. Pois é. Dá aqui agradecer a presença do nosso convidado, o professor Célio Iratuca. É um prazer ter você aqui. Professor, seja bem-vindo. Vamos conversar um pouco aqui sobre o mundo, a economia e beber um pouco do seu conhecimento. Muito obrigado por aceitar o convite feito pelo programa. Eu que agradeço, Mário. É um prazer estar aqui. Boa tarde a todos que nos acompanham aí pela rádio também. É um prazer estar aqui com jornalistas de tanto calibre, né, com os nossos colegas que estão aqui, né? Vamos tentar aí discutir um pouco esse mundo confuso. Isso, professor. Sérgio Augusto, né? Nosso pré-claro Sérgio Augusto, como vai você? É menos preclaro do que estava ontem, anteontem. Eu nunca mais de um Papa me tocou tanto. Nem a João XXIII, que talvez tenha sido o mais importante pontífice da era moderna, pela encíclica, né, do Pacem Terre, pelo Concílio Vaticano número 2. E dessa vez, eu fiquei realmente bastante comovido, bastante triste com isso. E eu fiz as contas, eu vivi sob o pontificado de 6 papas. Tem pessoas que fazem conta assim, quantas Copas do Mundo você presenciou, ou assistiu pela televisão, ou ouviu pelo rádio?
Eu meço um pouco, claro, Copa do Mundo mede, né? Vem cá, Mas começou com que Papa? Peraí, Sérgio, que Papa? Papa Pio pegou XII, Pio foi? XII. O Jânio pegou o Pio XI ainda. Eu peguei o Pio XII. Eu também E o peguei Pio XII. Jânio pegou o qual? Jânio pegou 11. O 11. Pio XI. Mas vamos dar Mas eu aqui tenho também a saudação ao nosso querido Bob Fernandes, que não pegou minuto tantos aí. papas, não. Olha, eu cheguei no João 23, mas eu falo do Papa depois, que eu queria começar a conversar com o professor Célio, e eu queria começar Brasil e China, China e Brasil, né? Se concretizada uma radical dissociação Estados Unidos e China, quais as oportunidades e quais os obstáculos sólidos, onde o Brasil, isolado ou conjuntamente, tem o que trocar e pode avançar, e onde os riscos são nebulosos e não dá para prever nada? Olha, Bob, eu diria que as nebulosas são grandes, dado que, enfim, a turbulência é tão grande que é difícil fazer qualquer previsão, e vocês sabem que economista com previsão é péssimo, né? Mas, enfim, eu acho que tem um conjunto aí de aspectos que estão um pouco no cenário, né, já colocado, e outros que, enfim, a gente tem que esperar um pouco para ver exatamente para onde vai, né? A há que se colocar sempre, né, que a relação entre o Brasil e a China, ela já gerou nos últimos 20 anos um conjunto enorme de oportunidades, mas também um conjunto enorme de desafios, né? As oportunidades é porque a gente tem um volume enorme de exportação, a China se tornou o principal mercado de destino de exportação brasileiro, começa também a fazer um conjunto importante de investimentos, né, na economia brasileira, mas são exportações ainda muito concentradas em poucas commodities, né? Então contribuiu de uma certa maneira para tal da reprimarização aí da pauta brasileira. Agora, todo mundo sabe também que a China é um exportador de manufaturados excepcional, com uma competitividade enorme, né? Com uma política do Estado também muito significativa. E aí vem a ameaça, que é essa ameaça, digamos assim, de contribuir para a nossa desindustrialização, substituição da produção doméstica, né? Quer dizer, tem um pouco esse papel. Então, a perspectiva para frente tem que buscar, na relação com a China, de uma certa maneira, manter essas oportunidades que foram abertas, né? Quer dizer, mas ao mesmo tempo avançar mais, né? Diversificar as nossas exportações mesmo de commodities agrícolas e tentar fazer com que essa parceria com a China, ao invés de ser uma alavanca para a nossa desindustrialização, se torne um potencial elemento para que contribua para a nossa reindustrialização, né? E aí eu acho que se abrem algumas oportunidades interessantes de parcerias mais tecnológicas, né? Investimentos que não sejam só para exportar commodities, né? Que tragam mais conhecimento em algumas cadeias importantes, enfim, contribuam para a nossa redução, né, contribuam para a descarbonização da indústria, enfim. Então, uma agenda difícil, né, mas eu acho que tem que ser trabalhada e tudo, como sempre, depende muito de política pública e de uma articulação público-privada para que a gente possa entrar nesse cenário turbulento, né, e conseguir aproveitar essas oportunidades que se abrem, né? Então, acho que como um primeiro balanço é isso, quer dizer, muitas ameaças, né, que vêm, inclusive, da ideia de que fechado o mercado americano e não só americano, enfim, uma rodada de elevação tarifária pode tornar, se a gente, digamos assim, não tomar cuidado, o nosso mercado, né, um grande escoadouro de produtos não apenas chineses, mas também de outros competidores europeus ou asiáticos que podem invadir a nossa produção, cortar empregos e por aí vai. Do outro lado, tem essas outras oportunidades que podem se abrir, né, que dependem justamente de uma estratégia um pouco mais de longo prazo, enfim, de uma política industrial e tecnológica um pouco mais articulada, tá? Além dos canais habituais de governo, eu sei que você acompanha isso de perto, né? Que outros canais, que outros fluxos são possíveis nessa hora? Ou vai ter que ser sempre um projeto de governo de industrialização, ou então não anda? Quer dizer, como é que é possível, numa hora e meia, tudo isso conversar? Quem está conversando além do governo?
Não, olha, você tem iniciativas que passam pelo setor privado, né? Mas o problema é que, e é interessante quando a gente fala com os interlocutores chineses, eles veem a participação do Estado de uma maneira muito diferente de como é visto aqui no Brasil e em outros países que, né, se renderam um pouco a uma lógica neoliberal, né, colocando como se o Estado sempre fosse um problema. Eles, quando existem projetos onde o Estado tem, de alguma maneira, né, um projeto ou de regulação ou de uma política mais articulada, eles preferem, porque eles veem ali, quer dizer, um certo direcionamento onde eles podem apostar, porque é assim que funciona na China, né? Lógico, né? Quer dizer, você tem ali uma série de outros fatores, né? Não é só o Estado, né? Um conjunto de elementos que fazem com que esse Estado tenha muita eficiência para mobilizar o setor privado, mas eles veem um pouco essa ideia e toda a trajetória de desenvolvimento deles mostra um pouco isso, né? Quer dizer, que o Estado pode ser um grande parceiro e um grande mobilizador de mudanças significativas na estrutura produtiva, industrial, né? Então, essa é uma diferença, digamos assim, né, nas negociações com a China. Tá? Isso cria dificuldade para o nosso lado, porque você precisa ter uma estratégia muito articulada para negociar com a China, uma estratégia de Estado, digamos assim. Né? E a nossa dificuldade continua sendo ter um pouco essa estratégia mais articulada. Enfim, você tem que articular vários ministérios, coordenar ações, né, combinar o público com o privado. Né? Mas uma vez que você tenha isso, né, as possibilidades de parceria são maiores, potencialmente, do que com outros países. Por que eu digo isso? Porque se você negociar, por exemplo, um grande acordo para receber investimentos chineses, né, para aumentar a nossa eletrificação da frota urbana de ônibus, né, reduzir o problema aí da poluição urbana. Se você faz um acordo como esse, vou imaginar com o governo americano, né, é um acordo entre governos, mas isso não desce para o setor privado, ou para as empresas estatais ou privadas, para elas tomarem atitudes nessa direção. Na China, se você faz um acordo por cima, isso com certeza vai ser cumprido nos níveis abaixo. Né? Então, ao mesmo tempo, digamos assim, uma oportunidade, porque o Brasil tem mecanismos de interlocução que outros países não têm, como o BRICS, né? Tem um instrumento que poucos países têm também com a China, que é a COSBAN, né? Uma comissão de alto nível entre vice-presidentes para você negociar acordos, parcerias tecnológicas e por aí vai, que poucos países têm. Né? Mas para isso você tem que ter uma estratégia muito clara do que você quer com a China, tá? Porque a China, eles sabem muito bem o que eles querem do Brasil. Tá? Então, é sempre essa dupla dimensão, eles muita querem? oportunidade. Olha, eles querem, né, garantir soberania alimentar, né? E para isso as nossas exportações de alimentos são chaves, tá? Garantir soberania, enfim, mineral e energética, né? Daí a nossa exportação de commodity, né? E mais recentemente, obviamente, que eles querem avançar, internacionalizar suas estratégias tecnológicas, inclusive, né? Setores mais intensivos em conhecimento, e o mercado brasileiro é um grande mercado. Então, se você não negociar muito bem, né, como articular esse interesse que eles têm, né, pelo nosso mercado, parcerias tecnológicas, para efetivamente fazer transferência de tecnologia, né, criar investimentos que contribuam para a geração de emprego, né, que tragam emprego, digamos assim, mais qualificados, né, contribuam para a mudança tecnológica e aproveite uma série de capacitações que a China tem, né, embora a China seja o grande poluidor mundial, também é, ao mesmo tempo, o país que mais investe em energia renovável. Tem muita capacitação para isso, muito conhecimento acumulado. Então, quer dizer, dá para você aproveitar essas parcerias, né, digamos assim, aproveitar essas plataformas do BRICS, né, da COSBAN, para articular uma estratégia que seja mais favorável, né, para o desenvolvimento de longo prazo do Brasil nesse contexto mais conturbado. Tá? O Brasil tem uma oportunidade que poucos países têm. Né? Mas para aproveitar, do nosso lado, precisa ter uma estratégia muito bem articulada, muito bem organizada. Né? E eu acho que, por enquanto, ainda o Brasil vai tateando, mas não tem, eu não vejo isso no momento. Tá? Para você, quais são os maiores obstáculos ou gargalos dessa relação comercial com a China, do Brasil com a China?
Olha, Sérgio, tem uma ameaça que é uma ameaça real de curto prazo, né? Sim, né? Que é essa ideia do desvio de comércio, né? Quer dizer, como todo mundo vai erguendo barreiras, né? Tentando seguir aí a lógica iniciada pelas medidas aí atribuladas do Trump, né? Aquele país que tiver, digamos assim, desprevenido ou não conseguir, digamos, de alguma maneira entrar nesse jogo minimamente protegido pode ser, enfim, alvo de uma invasão de produtos não apenas chineses, tá? Coreanos, japoneses, europeus, enfim. Então você tem que ter uma política de uma certa proteção comercial inteligente, né? Agora, isso no curto prazo, né? No longo prazo, eu acho que é isso, é aproveitar possíveis investimentos, né, que possam acontecer de outros países que estejam interessados, né, em vir investir no Brasil, né, porque eles estão interessados no mercado, né, grande, importante como o brasileiro, para fazer com que esses investimentos, de fato, gerem resultados positivos e não apenas, né, que não seja apenas mais investimento para exportar mais soja. Tá? Não que não seja importante, certo? Lógico, né? A gente precisa continuar exportando soja, né? Dólar, é moeda estrangeira. Mas, para além disso, né, os chineses não podem investir, eventualmente, como eles estão fazendo aí na Bahia, né? E adensar cadeias produtivas na sua fábrica, por exemplo, né, de automóveis elétricos na Bahia. Né? Ou seja, uma coisa é eles pegarem partes, peças e componentes dos veículos elétricos, importarem tudo e montarem, certo? Uma outra estratégia muito diferente seria eles adensarem cadeias, né, trazerem mais investidores e fornecedores, né, para compor ali um parque industrial localizado, interagir mais com fornecedores locais, com autopeças locais, né, serviços, né, de alta tecnologia, desenvolvimento tecnológico, eventualmente, né, em parceria com possibilidades aí de desenvolver motores híbridos a etanol, enfim, tem uma série de possibilidades que vai além de simplesmente ou importar o carro da China, tá? Ou simplesmente pegar partes, peças que vêm da China e montar aqui, né, no regime aí de CKD, enfim. Então, nesse sentido que eu acho que o direcionamento da política tem que atuar bastante para que garanta que esse investimento, que pode inclusive tornar o Brasil uma plataforma, voltar a ter, né, algum espaço de exportação de veículos aqui na região, né, da América Latina, inclusive de veículos elétricos ou ônibus elétricos, eventualmente, né, um pouco mais, uma cadeia de produção mais densa e que possa também melhorar a pauta de exportação do Brasil, né, nesse cenário de Você acha que regionalização. o Trump pode prejudicar toda essa aproximação do Brasil, esse adensamento de troca com a China, do Brasil com a China? Olha, de um lado, com certeza, isso eles vão negociar e fazer pressões, isso com certeza vai acontecer, né, de maneira muito forte, né? Obviamente que a gente tem uma certa vantagem em relação, por exemplo, a países como o Panamá, ou mesmo como o México, que está muito próximo ali, né, que sofre uma pressão maior, mas com certeza essa pressão virá, né? Quer dizer, claramente, no meio dessa turbulência toda, na guerra comercial, enfim, que é também uma guerra tecnológica, o que fica claro é que a ideia dos Estados Unidos de tentar isolar a China, de barrar o crescimento da China, estava lá explícita no Trump 1, continuou no Biden e vai continuar no Trump 2. Né? Então, com certeza, recuperar algum espaço aqui, pressões para que a China não faça parcerias tão importantes, vão acontecer. Agora, Jânio, do ponto de vista político, essa coisa toda de Trump, China, etc., o momento que a gente está vivendo, qual é a sua análise? Olha, bom, do ponto de vista, óbvio que o risco também é isso, né? Quer dizer, a extrema-direita, ela tem assim, uma articulação global, né? E óbvio que isso vai se refletir fortemente aqui em 2026, né? Então esse é um risco aí que
que eu acho que corremos aí do ponto de vista aí mais político, né? Agora, é verdade também que tem que se analisar, e aí volta de novo a dificuldade da gente ter uma bola de cristal, né? O quanto essa própria política do Trump pode minar a base de sustentação política, né, de grandes empresários, das big techs, né, que ainda dependem muito de importação de partes, componentes eletrônicos da China. Então, quanto isso vai sustentar as promessas que Trump fez, né, de trazer, fazer a América grande de novo, trazer emprego de volta e, ao mesmo tempo, manter uma inflação sob controle, será que vai ser possível de ser entregue? Então, tudo isso é muito difícil de prever, né? Mas faz parte, acho que, desse novo contexto, né? Um mundo muito diferente que a gente está vivendo aí desde 2017, né? E aí, Jânio, do ponto de vista político aí, esse ambiente todo, como é que você está vendo? Há pouco, Sérgio e o professor Celso falaram nos obstáculos, facilidades e obstáculos que haveria para um aproveitamento maior pelo Brasil dessa oportunidade que a situação atual abre, por consequência da ausência de inteligência e de moralidade na política externa e econômica do Trump. Do meu ponto de vista, o grande obstáculo para nós brasileiros está exatamente no Brasil. Parece que nós temos uma tendência à fuga sempre que aparece uma oportunidade de avanço brasileiro em termos de nível de vida, em termos de organização social, política, etc. E outra vez isso se repete. E acho eu que isso se deve ao fato, se não for o fator primordial, pelo menos é um fator de grande importância, há uma tendência do que chamamos de elite brasileira de preferir as soluções mais cômodas do que as mais promissoras e mais necessárias, porém também mais trabalhosas. A elite brasileira, eu detesto chamar de elite, mas não há outro jeito aí. Mas a elite brasileira, entre as possibilidades de avançar no empreendedorismo, digamos, para ficar numa palavra da moda, e a possibilidade de adotar destinos tranquilos, pouco trabalhosos para a sua riqueza, para a multiplicação da sua riqueza, sempre prefere a segunda solução. No passado, muito representada pela posse de terras e de imóveis urbanos. Hoje em dia, por esses dois caminhos, mas também pelas aplicações meramente financeiras, sem nenhuma finalidade, sem nenhuma visão produtiva, sem nenhuma visão social. Isso se reflete diretamente no não aproveitamento das oportunidades que aparecem ao país.
e produzem um reflexo político terrível no que respeita às perspectivas que se oferecem ao Brasil, que é o aspecto ideológico. É tão cômodo, tem sido historicamente tão cômodo esse comportamento da tal elite brasileira, elite financeira, detentora da riqueza, que pode empurrar a economia brasileira. Tem sido tão cômodo isso que eles não admitem nenhuma alteração, seja de ordem social ou de ordem econômica. Reagem, veem comunismo em cada dobra de esquina, riscos de perdas para as suas riquezas, ideias, intenções, propensões, e com isso o Brasil vai ficando cada vez mais para trás, cada vez mais estagnado, numa posição mundial ridícula para um país com tantas possibilidades e com o futuro completamente comprometido. Ainda que avançássemos alguma coisa concreta, verdadeira, perceptível, o avanço externo é tão maior que o avanço que possa ter ocorrido aqui no passado recente ou ocorra no presente se perde em insignificâncias que não levam a absolutamente nada, não mudam a situação vergonhosa do Brasil diante do mundo e das oportunidades que, por tantas vezes, já se abriram à economia brasileira, que acaba voltando sempre, indo sempre para trás. Por exemplo, aí pelas décadas de 20 e 30, se instituiu a ideia de que o Brasil era um país agrícola. Diziam, o Brasil é um país essencialmente agrícola. Bom, na década de 50, final dos 40 e década de 50, há um movimento intenso em sentido contrário, com a participação de um núcleo militar, um milagre no Brasil, querendo contribuir e contribuindo para a difusão de um propósito industrialista e organizativo, etc. O governo Juscelino vem a ser a expressão mais alta desse movimento. Que em 64, já no governo do Jango, para ser verdadeiro, já no governo do Jango, em termos práticos, tinha havido um recuo. O governo Jango fez muito pouco do ponto de vista prático, do ponto de vista material, concreto, palpável. E com o golpe de 64, isso se esvaiu inteiramente. E hoje, o que somos? Outra vez um país essencialmente agrícola. Em pleno século XXI, com avanços industriais, científicos, econômicos, fantásticos pelo mundo afora, por muitos países, e nós exportando soja. O que mais? Soja. O que mais? Milho e soja. O que mais? Um pouquinho de café, milho e soja. E a agroindústria domina a política brasileira porque domina o Congresso.
agroindústria e tome de soja. Professor, a partir até disso, né? E como são muitos os clichês sobre e desconhecimento sobre a China de uma maneira geral, ainda mais do ponto de vista de massa, né? Lembrando que já há uma farta literatura para ficar ainda na etapa anterior, o livro do Kissinger e sua equipe sobre a China, e A China Sacode o Mundo, que é um livro importante, contando como é que eles foram jantando a manufatura do mundo já na etapa anterior, né? E o historiador e arqueologista Ian Morris lembra, aliás, assim como esses livros citados, que a Ásia Oriental, especialmente a China, só foi perder lugar para o norte da Europa no século XIX, já até final do século XVIII, começo do século XIX, e ocupou a dianteira do desenvolvimento humano por 90% desde a época do gelo. Então, dadas as diferenças expostas pelo Jânio, pelo que você disse, quer dizer, como é possível isso quando, em plena revolução digital, a China avança na inteligência artificial, quer dizer, há uma disparidade muito grande aí, e pelo que você falou, eu percebo uma inversão, quer dizer, lá o Estado determina e as cadeias todas cumprem. Aqui, as cadeias é que, na verdade, de uma certa forma, controlam o jogo, seja no aspecto do mercado financeiro, tal, seja nos grupos, agro, etc, etc. Quer dizer, tem como azeitar essas diferenças todas? Olha, Bob, não é fácil porque, pegando aí o gancho do que você mesmo trouxe, né? Quer dizer, a China é uma sociedade, uma civilização milenar, e de fato, até o século XIX, ela tinha ali um grau de desenvolvimento em vários níveis, né? Cultural, tecnológico, inclusive, né? Em alguma medida muito superior à própria Europa, né? Só que também tem uma coisa que os chineses lembram muito bem, e talvez isso reflita, obviamente, no período que vem depois de 49, né? Eles chamam esse intervalo entre a Guerra do Ópio, que é quando, enfim, ela finalmente sucumbe à superioridade ocidental na base do canhão, e 49, né? Eles chamam do século das humilhações, né? Para quem for a Pequim, eu recomendo muito que vá ao antigo Palácio de Verão, tá? Não o novo foi reconstruído num outro lugar, enfim, mas o antigo foi queimado, né, pelas potências britânicas e francesas que invadiram Pequim na Segunda Guerra do Ópio, e eles deixaram aquilo ali intacto, né, como exemplo do que poderia ser a perda de soberania, né? Essa perda de soberania, depois da Guerra do Ópio, seguiu a Guerra Civil, né, que vai desembocar ali no fim do Império, e depois, né, já antes, né, a própria expansão japonesa, né, e às vésperas da Segunda Guerra Mundial, a invasão japonesa, que deixou consequências terríveis ali para a China. 49 significa o quê para eles? Tá? Significa a volta da soberania nacional, né? Então, óbvio, né, é um partido comunista que leva, digamos assim, essa bandeira, mas mais do que uma revolução comunista, é uma revolução nacionalista, né? E mesmo depois da abertura, né, e da ideia de que você tem que, né, combinar um pouco mais de mercado para liberar as forças produtivas, a ideia da soberania nacional permanece, tá, durante todo o período. E eles tinham consciência, já desde a Guerra do Ópio, que a soberania nacional você pode garantir se você tiver, digamos assim, né, alguma coesão política, né, e o partido representa isso, mas também a questão do desenvolvimento tecnológico. Então, todo o desenvolvimento tecnológico que a gente vê na China, óbvio, né, é resultado de uma estratégia articulada, né, mas não é de hoje, vem de um certo tempo, porque eles têm a consciência de que a soberania política e a capacidade de você ter algum grau de autodeterminação nesse mundo mais aí depois dos 80 mais globalizado, você tem que ter soberania tecnológica. Eles vêm apostando muito fortemente nisso, tá? Bom, dito isso, né, quer dizer, a gente tem condições de reproduzir isso aqui, eu acho que não são condições comparáveis, né? A gente tem muito mais dificuldades, né? Porque essa unidade política
né? Essa ideia de que o partido representa de uma certa maneira o poder central, mas também ele tem que fazer, se legitimar, né? Para combater, por exemplo, quando a China começa a fazer abertura, começa a crescer muita desigualdade, né? Então eles demoraram um tempo para, né, perceber que, enfim, a legitimidade deles teria que também reduzir desigualdade, enfim. Então, eles têm um pouco esse compromisso social. A gente tem essa grande dificuldade, né, de manter. Quer dizer, como é que eu organizo um projeto nacional, né, se, como você falou, quer dizer, eu tenho uma série de interesses difusos e às vezes alguns interesses pesam mais no Congresso, né, acabam tomando a liderança, né, e com uma visão que comprou muito forte essa ideia de que, ao contrário da China, onde eles combinam Estado e mercado de uma maneira muito particular, muito eficiente, tá certo? Se comprou a ideia de que tudo que o Estado faz é ruim, né, e tudo que o setor privado realiza é bom. Não necessariamente é assim, né? Quer dizer, você tem que articular essas duas coisas. Como é que articula? Sem coesão social é muito difícil, né? Então, é uma dificuldade realmente Ainda mais. superar, né? Superar isso. E o processo de desenvolvimento e industrialização da China, nessa etapa recente, você vê algum paralelo? Qual é o paralelo na história? Não tem paralelo, Wagner. Não tem porque você imagina, olha, porque não é só um processo de industrialização, né? É um processo de industrialização com uma transformação brutal do ponto de vista de urbanização, tá? Essa é uma outra característica da China, ou seja, até nos anos 80 o grau de urbanização da China era 20%, né? Mesmo ali no começo dos anos 90, né? Quando ela já estava começando a se abrir, era, enfim, 35%. Tá? E hoje está em 65, alguma coisa por aí. Tá? Para uma população de 1 bilhão e 400, né? Quer dizer, imagina, isso foi tudo administrado, né? Por conta de um sistema que eles têm, de um passaporte para você mudar do campo para a cidade, enfim. Mas é isso, quer dizer, sei lá, entre 2000 e 2020, né, eles transferem do campo para a cidade quase 2 Brasis, né? Alguma coisa por aí. E eu tenho que construir infraestrutura, né? Tenho que construir metrô, tenho que construir internet, tenho que construir mobilidade urbana, e eles articularam isso, né, com muito investimento, mas com uma transformação tecnológica, porque eles sabiam que, bom, eu não posso depender somente da Siemens, né, ou da Alstom, ou da Cisco, né, para criar essa base material. Eu preciso, né, ter grandes empresas, preciso ter uma Huawei, né, preciso ter uma empresa como, enfim, a que faz os trens rápidos chineses, né? Então, isso tudo criou esse mecanismo, digamos assim, de uma velocidade, uma escala de desenvolvimento que não é comparável nem à experiência, mesmo a experiência americana, né, final do século XIX para o XX, nem a experiência alemã, nem a japonesa, nem a coreana, né, que são exemplos de países que superaram rapidamente ali um nível de renda baixo para se lançar como potência. A escala da China é incomparável, é incomparável. Eu queria voltar agora, Jânio, em termos políticos, a análise que você fez aí. No próximo ano, nós teremos eleições aqui no Brasil, eleições extremamente importantes para o Brasil. E estamos vivendo esse momento com o Trump e a extrema-direita avançando, essa não colocação do Brasil da forma adequada, inclusive por conta de suas elites, que não têm nenhum interesse, inclusive, em favorecer um crescimento econômico do país que venha beneficiar o atual governo do presidente Lula. Como é que você vê isso, Jânio? Esse momento que nós estamos vivendo, esse corte cirúrgico que você fez da gente aqui continuar exportando café, soja, blá, 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 e o momento político que estamos vivendo e vamos viver já no próximo ano. Mário, a rigor nós já estamos na campanha eleitoral de 2026 desde o ano passado.
o noticiário todo dos jornais impressos ou de internet tratam prioritariamente, em termos de economia, do que presumivelmente será o final de 2026 no Brasil. Um PIB ruim, uma dívida pública anual, e por aí afora. É esta a base do noticiário econômico no Brasil. E hoje no Brasil, mais do que em qualquer outro país, essa economia, entre aspas, que é a economia da bola de cristal, todos os economistas estão adivinhando como será já o ano de 2026. Nem se ocupam mais de 2025. As previsões agora são pesquisas toda semana, a Quest, a engraçada Paraná e por aí afora, todas se ocupam de coisas relativas a 2026. Nós já estamos na campanha eleitoral e, portanto, marginalizando completamente os aspectos presentes, atuais, que compõem o que nós estamos chamando, ou muitos estão chamando, de oportunidades para o Brasil. A preocupação está já na vitória, na volta da direita em 2026. Os jornais todos têm a economia visionária negativa como um tema fundamental, muito maior, muito mais noticiado, hipoteticamente, claro, do que a discussão do que o Brasil deve ter como sua posição política nesse cenário mundial e como política econômica e política externa para valer-se positivamente das condições que a balbúrdia criada pelo governo dos Estados Unidos criou. Então, quase esse todo dia, cenário que se apresenta, o quê? quase todo dia sai um dado que desmentem as pesquisas de econômico. Todos os dias, não escapa, não escapa. E se houver um dado positivo, Tem uma ele adversativa. sai, hein? Tem sempre uma adversativa, mas E publicado modestamente. Nada de destacar coisas positivas que haja, eventualmente, na política econômica, educacional e por aí afora. Então, é o mesmismo no Brasil, do qual eu não vejo, no qual eu não vejo nenhuma porta de saída, ainda que por ser aberto no futuro, não vejo. O sistema partidário é uma total bagunça. Não, os partidos não são partidos, são sociedades, às vezes anônimas, às vezes limitadas. É uma busca incessante de emendas e de outros remendos para produzir lucro sem produção. E
todos contribuindo, todas essas forças políticas contribuindo decisivamente para esse estado de coisas que faz o Brasil atual e, como atual, é uma mera repetição histórica do Brasil. Pois, e a gente vê agora essa coisa aí do INSS, que o presidente demitiu, o presidente lá, e o pessoal, mas vem cá, isso é uma corrupção do governo Lula, você não fala? Nós falamos aqui de tudo, inclusive quando começou. Agora é engraçado, esse ministro Carlos Lupe, eu não tenho a menor simpatia por ele, nunca tive, ele também não faz diferença, porque eu não sou nada, então fica tudo igual. Ele foi demitido, inclusive, no governo de Dilma. E ele volta no governo de Lula agora, e esses sindicatos vêm desde 2019 armando isso. Agora, cresceu essa corrupção, esse desvio de dinheiro, cresceu no ano passado e em 2023. Bob, você tem alguma informação sobre isso? Não, o resumo dessa ópera é: corrupção se arrastou desde o governo Bolsonaro, aliás, parte dali, acho que final do governo Temer, governo Bolsonaro, e é preciso ler esse... Começa no governo Temer. Isso, começa no governo Temer. E a Polícia Federal do atual governo e a Procuradoria-Geral, etc., a TCU, é quem estão investigando e quem estão botando o bloco na rua. Agora, se for mexer nisso, gente, num governo de composição como esse, vai achar o tempo todo. Não tem muita escapatória. Não acho que isso é um ponto isolado, não. Mas eu queria aproveitar um minutinho ainda e diante de tudo que foi falado aqui pelo Jânio, por você, e sabendo o quanto o professor Célio conhece esse tema, uma pergunta assim, do ponto de vista pessoal. Descrito o país como o Jânio já descreveu hoje 2 vezes, o que você sentia há pouco tempo, ou seja, no governo passado, quando o chanceler Ernesto Araújo e o deputado Dudu Bolsonaro atacavam tão violentamente a China, praticamente chamando para a guerra, e depois com respostas avassaladoras do porta-voz chinês, das relações exteriores? Qual era a sua impressão? O que você sentia na hora ali? É até difícil de falar, né, Bob? Mas é um pouco isso, né? Assim, a falta completa, e se repete um pouco agora, né, no governo Trump, com uma escala muito maior, né? Uma certa falta eu não sei se é falta de compreensão da realidade, é uma estratégia, digamos assim, que é para, né, simplesmente mobilizar as massas. É muito difícil de compreender por onde passa, quer dizer, qual é a estratégia final, né, de política externa do Trump, né? Meus colegas, todo mundo que milita aí na área de economia internacional, tentando entender um pouco, vendo se tem alguma lógica, né, e não se chega a conclusão nenhuma. Aparentemente enfim, um voluntarismo e um atropelo, né, das instituições americanas que nunca se viu. Agora, posso fazer um comentário rápido, Bob? Claro. Eu acho assim que, olhando um pouco retrospectivamente, né, eu acho que a gente está, né, vivendo um momento assim, de muita ruptura no cenário internacional. Não dá para saber exatamente para onde, mas é comparável àquilo que aconteceu ali nos anos 30, 20, né? E depois ali no final dos anos 70, né? Nos anos 20, 30, depois só se resolve depois da Segunda Guerra Mundial, né? Quer dizer, a existência de um mundo polarizado e o próprio interesse dos Estados Unidos de, digamos assim, promover o crescimento do bloco capitalista nos deu um certo espaço, né? Nos deu um certo espaço para levar à frente um projeto industrializante, enfim, com todas aquelas resistências que o Jânio colocou ali, né? Que tinha do agronegócio desde sempre, tá? Ali, na turbulência dos anos 70, quando se questionava o dólar, né, e a resposta americana, enfim, no final foi o choque de juros de 79 com o Volcker, ali a América Latina se estrumicou à torta e à direita, né?
É ali que começa a grande crise da América Latina, que a gente não se recupera novamente, né? E a Ásia, ao contrário, né? Naquele momento, a partir de 79, a Ásia engata num processo de crescimento, se articula com os Estados Unidos, a China e vai embora, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento parecido, assim, de ruptura, sabe? Da ordem estabelecida, quer dizer, o mundo não vai voltar a ser um mundo que foi o mundo a partir dos anos 80, né? Da globalização, e os Estados Unidos promovendo, inclusive, né? A globalização, reduzindo o mundo que a gente vai viver é muito diferente, né? Não está claro para onde vai ainda, mas pode ser um cenário tão turbulento que também provoque, né, mudanças muito significativas que a gente não consegue antever, como foram esses períodos, digamos assim, de mudança no cenário internacional, né? Aquele período lá dos anos 20, 30, que desembocou na Segunda Guerra, e depois a turbulência dos anos 70, que vai resultar em 79, né? Isso com certeza vai ter muita influência sobre a gente, é muito difícil antecipar para onde vai, mas acho que é bom a gente ficar muito atento e olhar talvez para essas experiências do período passado para ver como isso, a despeito, né, de alguma coisa que a gente imagina que está muito estabelecido, né, o agronegócio muito estabelecido, né, pode, enfim, ter mudanças muito significativas, né? E aí, de novo, né, quer dizer, acho que a sociedade, né, de maneira geral, tem que estar atenta para esses acontecimentos, né, para além do curto-prazismo que o Jânio colocou, né, e infelizmente isso não aparece, né, na discussão, né? E não há perspectiva disso no meio do embate que estamos tendo e teremos o ano que vem, né? Não, acho que não. Você, o Bob, você disse que mandou um vídeo para aqui. Eu acho que tem um vídeo de um vereador do Paraná, exposto pelo deputado Renato Freitas, que é um deputado muito combativo, que acho que resume, em boa parte, o que essa ópera que o Jânio tratou hoje, que a gente debateu hoje com o professor Célio. Um certo Brasil. Se tiver aí, acho que seria, se der tempo, acho que é legal. Dá, por idade. Gosta de entrar nesses delírios de e a população negra que está morrendo e tudo mais. Muito bem. Os senhores já ouviram falar da Ku Klux Klan, né? Os senhores sabiam que a Ku Klux Klan foi criada justamente para desarmar negros? Negros americanos libertos estão sendo armados, estavam adquirindo armas de fogo. E a Ku Klux Klan foi criada justamente para parar os negros, que estavam, como aquele termo que vocês gostam de usar, se empoderando. E a fantasia da cultura popular costuma colocar a Ku Klux Klan como se fosse uma instituição, entre aspas, de direito. Vereador. Porque a Ku Klux Klan foi criada para desarmar os negros norte-americanos. E hoje, o que se diz aqui é que nós armarmos a população civil vai matar os negros. O que se diz aqui, senhor presidente, é que nós armarmos a população civil de bem trará insegurança à população, quando é justamente o contrário. Que beleza, né? Fantástico, fantástico. E coincidentemente, nessa semana, saiu uma reportagem, acho que é Granato, repórter na Folha, comprovando mais uma vez como na Guerra da Cisplatina os senhores que não queriam ir para a guerra, eles, seus filhos e netos, mandavam os escravos para a guerra. Hoje as PMs matam em nome dos senhores. É isso. Pois é. Jânio de Freitas. O que tem? Diga. Eu estou comovido com o que eu acabei de ouvir de um Freitas. Que diabo de Freitas é? O Freitas é o deputado que expôs esse personagem, que acho que é Éder Borges o nome dele, se eu não me engano, né? O Renato Freitas é um deputado combativo,
jovem, muito bom, lá no Paraná, do PT do Paraná, e esse cidadão que fala é do PL, é um vereador chamado Borges, Éder Borges. Então, recuperei o meu estado de espírito. Mas não a ânsia de vômito. Mas não a ânsia de vômito. Já temos em São Paulo um Freitas que me preocupa. Pois é. Aí também estavam ficando abusados. Já. Não, mas tem o Freitas do outro lado também. Mas olha, Célio, um abraço de minha parte aqui, muito obrigado. Antes que o Mário nos despeça, eu já estou me despedindo também, Sérgio, Jânio, Mário. Pois é, infelizmente acabou o nosso tempo, mas hoje vai ter reprise no canal Bob Fernandes, às 19h. Amanhã, aqui na Metrópole, nosso YouTube também terá reprise. Obrigado ao professor Célio, a Sérgio, a Bob, meu querido Jânio de Freitas. Que bom que vocês continuam aqui com a gente. Professor, muito obrigado. Achei excelentes as suas observações. Espero que voltemos a tê-lo aqui, porque esse assunto China é fascinante e merece a maior atenção possível. É o futuro. Eu que agradeço aí o papo, gente. Muito bom. Excelente. Prazer. Prazer. Tchau, Célio. Obrigado. Obrigado a todos. Ficamos por aqui. Um grande abraço.